Boa tarde a todos. Mais uma vez nos reunimos, para dar andamento nessa CPI tão importante, tão esclarecedora para a cidade, Sob a proteção de Deus, com a intercessão de São Francisco das Chagas, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté realiza, nesta data, a segunda audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para investigar e apurar a atuação do Grupo Essencial Medicina Integrada SS Limitada, para a prestação de serviços profissionais especializado de médicos socorristas para atendimento da demanda do serviço de urgência e emergência nas unidades de pronto atendimento e pronto-socorro infantil. A CPI foi instituída pelo ato número 5 de 2019, a requerimento desta vereadora. Requerimento número 614 de 2019, aprovado pela Egrégia Câmara de Vereadores. E em cumprimento aos dispositivos na resolução número 11 de 19 de novembro de 1990. Esclareço que os nossos trabalhos se realizam nos termos dos dispositivos da resolução número 11 de 19 de novembro de 1990, interno da Câmara Municipal, em especial a resolução 181 de 2015. Nessa oportunidade, por deliberação dos membros da comissão, estaremos ouvindo o senhor Mauro Hamilton Bignardi, que já se encontra aqui, muito obrigado pela pontualidade, representante da empresa Essencial Medicina Integrada, e do Dr. Manuel Arruda, que o acompanha. Registro também a presença dos membros da comissão, vereador Bob, vereadora Vivi, vereador Nunes Coelho e vereador Douglas Carbone já justificaram a ausência. Também o vereador Neneca, que está aqui nos prestigiando, e vereador Digão. Alguns assessores também. Depois, na medida que for possível, vocês vão passando o nome dos assessores que estão presentes, tá? O Márcio, que é assessor do vereador Nunes Coelho, Por enquanto é só. E solicito, então, nesse momento, a vereadora Vivi da Rádio, que é secretária da comissão, para que faça a leitura da última data, da última audiência, bem como dos documentos relativos e pertinentes. O senhor Mauro já está acomodado aqui, então... Boa tarde a todos. Ata de número 2, extrato audiência 22/5 de 2019, Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pelo ato número 5 de 2019. Aos 22 dias do mês de maio de 2019, no plenário Juarez Guizar, da Câmara Municipal de Taubaté, reuniram-se os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo ato da Presidência número 5 de 2019, a requerimento da vereadora Maria Gorete Santos de Toledo, requerimento número 614 de 2019, para investigar e apurar a atuação do Grupo Essencial Medicina Integrada SS Limitada, contratada para prestar serviços profissionais, especializado de médicos socorristas para atendimentos da demanda do serviço de urgência e emergência nas unidades de pronto atendimento e pronto socorro infantil. A referida audiência foi agendada para ouvir em depoimento o senhor Dr. João Ebran Neto, secretário de Saúde do município e gestor do contrato entre a municipalidade e o Grupo Essencial Medicina Integrada. A presidente da CPI, vereadora Gorete, abriu os trabalhos anunciando e engrandecendo a presença dos vereadores, assessores e demais pessoas presentes. E pediu inicialmente a mim, vereadora Vivi da Rádio, secretária, para que procedesse a leitura da ata anterior e dos documentos pertinentes. Em seguida, a vereadora anunciou e agradeceu a presença do Dr. João Ebran e pediu para que o mesmo assumisse o seu lugar no plenário para que fossem iniciados os questionamentos.
A vereadora Goretti começou perguntando ao Dr. João Hebran quais seriam as unidades de saúde que atualmente estariam sendo atendidas pela Essencial Medicina Integrada. Dr. João Hebran disse que atualmente a empresa atende a UPA Central, UPA Santa Helena, UPA do Secap e UPA San Marino. A vereadora ainda perguntou quantos profissionais estariam com contrato com a empresa. Dr. João Hebran disse que atualmente a empresa conta com aproximadamente 200 profissionais divididos nas diversas áreas de especialidades. A vereadora questionou ainda sobre a forma de contrato que é feito pela Essencial e se haveria alguma interferência por parte do gestor, no caso, a Secretaria de Saúde. Respondendo o Dr. João Hebran, afirmou que no relacionamento entre a empresa e os profissionais contratados não existe qualquer tipo de interferência do poder público. É uma sociedade por cota de participação, concluiu. Em seguida, foi passada a palavra para a vereadora Vivi, que questionou o Dr. João Hebran sobre os critérios para a contratação dos profissionais. Dr. João Hebran afirmou que, por vezes, chegam até a encaminhar alguns currículos ou indicações para a empresa, mas que, entretanto, é ela que avalia e decide quem contratar. Ao Poder Executivo, cabe tão somente vigiar e acompanhar o desempenho desses profissionais. Só há alguma intervenção por parte do Poder Executivo quando é constatado que algum profissional não está cumprindo com as suas obrigações e aí a empresa é notificada. A vereadora Vivi comentou sobre as reclamações de munícipes quando ocorre a falta de algum profissional por qualquer razão ou então pergunta de que forma é feita essa substituição. Se existe um tempo para suprir essa necessidade ou uma rotatividade nas escalas. Ela deduz que os atrasos nos atendimentos possam ter relação com essas faltas de médicos. Dr. João Hebran disse que a empresa tem a obrigação de manter um número estabelecido de médicos para o atendimento em cada unidade e que, no caso de algum impedimento imprevisto, os auditores da secretaria fazem a notificação para que seja descontado do pagamento dos valores devidos pela municipalidade. A vereadora Vivi perguntou ainda se a prefeitura vem pagando rigorosamente pelos serviços prestados ou se vem ocorrendo atrasos nesses pagamentos por parte da prefeitura e também se existe atraso nos repasses para os profissionais contratados. Dr. João Hebran disse, então, que pelo contrato o município deve pagar até o final de cada mês pelo serviço prestado pela empresa, mas admite que alguns pequenos atrasos podem ocorrer em razão da execução da auditoria que avalia o cumprimento das cláusulas contratuais e que só é autorizado o pagamento depois de comprovada a efetiva execução dos serviços. Disse ainda que, em alguns casos, a culpa é da empresa que não apresenta toda a documentação exigida. Disse também que o pagamento pode ser feito até o 5º dia último de cada mês subsequente. Dia útil do último mês subsequente. Questionado pela vereadora Vivi, o requerente disse que desconhece qualquer atraso no pagamento dos profissionais por parte da Essencial. Ato contínuo, foi passado a palavra para o vereador Bob para os seus questionamentos. O vereador iniciou comentando sobre o valor do contrato com a empresa. Disse ele que o valor inicial era de R$ 34.490.000 por um período de 15 meses e perguntou se era procedente e qual o valor que vem sendo pago atualmente. Dr. João Hebran diz que recentemente houve uma supressão no valor do contrato por conta da retirada do PSI, Pronto Socorro Infantil. Disse ainda que anteriormente havia sido feito um aditamento por conta da inclusão da UPA Santa Helena, que ainda não estava funcionando quando foi feito o contrato inicial. Disse ainda que esse período houve outros aditamentos e supressões por conta da substituição de profissionais para adequar as demandas de acordo com as especialidades, que hoje o contrato deve estar entre 200 mil a 250, a menos por conta dessas alterações. Disse ainda que não tem esses valores exatos, mas que poderia estar enviando. O vereador questionou sobre a diferença de valores no contrato depois que a Essencial deixou de atender o PSI. O requerente disse que valores do contrato, depois que a Essencial deixou de atender o PSI,
A supressão foi no valor de R$ 5.162.400 e que só com relação ao PSI, a supressão foi de R$ 2.409.120 e que corresponde a 6,01%. O vereador Bob perguntou se a prefeitura vem acompanhando de perto o cumprimento dos encargos sociais pela empresa. O Dr. João Hebran disse que toda essa documentação é periodicamente averiguada pelos membros da secretaria que fazem o acompanhamento, inclusive com relação ao cartão do ponto eletrônico dos profissionais contratados e que só depois é dado o aval para o pagamento da nota fiscal. Afirmou também que essa auditoria é feita pela Secretaria de Finanças. Tomando a palavra, o vereador Douglas Carboni comentou sobre os valores do contrato firmado e que, em média, estaria havendo um repasse mensal de R$ 2.600.000. Contudo, afirma o vereador que algumas profissionais estariam reclamando no atraso dos repasses pela empresa, alegando que seria por conta do atraso no pagamento por parte da prefeitura e que isso não se confirmaria. O vereador perguntou ao depoente sobre qual a quantidade de profissionais contratados pela empresa e pediu se o mesmo poderia enviar a relação dos profissionais contratados, qual o valor pago aos profissionais por plantão e como é feito o controle desses plantões. Respondendo, disse o Dr. João Hebran que é importante pontuar e que existe uma equipe que atende às diversas especialidades, como emergencista, clínico geral, ortopedista, neurologista, urologista, psiquiatra e oftalmologista. Disse ainda que nas UPAs do San Marino, Secap e Santa Helena também tem uma pediatra. Dr. João Hebran falou também que o aumento da demanda em algumas unidades se deve em parte pelo atendimento a pacientes de outros municípios que vêm se tratar em nossas unidades, como a UPA San Marino, que sempre que alguma unidade está sobrecarregado, é feito um remanejamento dos profissionais. Retomando a palavra, a vereadora Goretti anunciou a presença dos vereadores Neneca, Guarafili e Digão e disse que, pelo regimento interno, não é permitido que os mesmos façam qualquer questionamento direto ao depoente, mas caso quisessem fazê-lo, poderia ser por intermédio da mesa diretora dos trabalhos. O vereador Douglas Carboni comentou sobre as cláusulas contratuais, que trata sobre rescisão e sanções previstas, e questionou se teria sido aplicada alguma penalidade à empresa por inadimplência. O Dr. João Hebran reafirmou que em algum momento recebeu qualquer reclamação por parte dos profissionais quanto ao atraso nos repasses por parte da empresa. A vereadora Goretti questionou sobre os valores do contrato que seriam divergentes. Dr. João Hebran disse que 39 milhões era o valor previsto inicialmente, mas que houve uma supressão e o valor abaixou para 34 milhões. A vereadora Vivi da Rádio questionou sobre o valor da economia feita após o município assumir o Agamute, que absorveu parte dos pacientes que eram atendidos na UPA Central. Dr. João Hebran disse que, por ser recente, ainda não tem esses dados. Disse também que só os casos de baixa e média complexidade são encaminhados ao Agamute e que os CAUs de alta complexidade continuam sendo atendidos pelo Hospital Regional. A vereadora Goretti repassou um questionamento feito pelo vereador Digão, que pede informações sobre qual a quantidade de médicos deveriam estar presentes naquele momento na UPA Central. Em síntese, o Dr. João Hebran afirmou que a equipe estaria sim, mas realizando os mais diversos procedimentos e parte de médicos à distância que poderiam ser acionados caso haja necessidade. Retomando a palavra, o vereador Bob comentou sobre a falta de identificação dos médicos plantonistas que não usam crachás ou têm uma identificação nos jalecos. O Dr. João Hebran disse que iria cobrar da empresa. O vereador Douglas Carboni questionou sobre o controle dos profissionais escalados quanto ao cumprimento de horários do almoço e de descanso ou outros para que a população não seja penalizada, que é compromisso por parte desses profissionais. A vereadora Goretti comentou uma situação levantada pelo vereador Digão, que se sentia indignado com o tempo de espera no
atendimento de uma mãe de uma paciente criança na UPA Secap. Dr. João disse que não deveria ser normal, mas que pode acontecer nos casos em que depende do resultado de algum exame laboratorial. Deliberou-se pela convocação do representante do Grupo Essencial Medicina Integrada, senhor Mauro Hamilton Bignardi, para ser ouvido em oitiva, a realizar-se no dia 26 de junho de 2019, às 15 horas, no plenário Juarez Guizar. Por fim, a vereadora Goretti agradeceu a presença de todos e, nada mais havendo a ser tratado, deu por encerrada a presente audiência e, para constar, eu, vereadora Vivi da Rádio, secretária, lavrei a presente ata que, após lida e achada, será assinada pelos demais membros da comissão, devendo ainda ser anexado ao presente processo cópia na íntegra da gravação feita pela TV Câmara para dirimir eventuais dúvidas. Taubaté, 22 de maio de 2019. Estando de acordo, vamos assinar. Tem um ofício ainda. Mas pode assinar a ata primeiro. Cima. Assinado a ata, peço a Vivi que dá continuidade. Ofício de número 591/2019, senhora vereadora, referência de ofício 09 CPI essencial. Cumprimentamos a Vossa Excelência e, por incumbência do senhor prefeito, em atendimento ao ofício em referência, cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pelo secretário de Saúde, Dr. João Ebran Neto. A presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, vereadora Maria Goretti Santos de Toledo, em atenção ao pedido constante do ofício número 09/CPI Essencial, que solicita o número de atendimentos realizados pela Essencial Medicina Integrada, SS Limitada, nos últimos 12 meses. Vimos informar que se tratam de atendimentos de urgência e emergência e são delimitados pelas seguintes especialidades: clínica médica, cirurgia geral, ortopedia, pediatra, psiquiatria, cirurgia vascular, neurologia, intoxicação e oftalmologia. No tocante ao número de atendimento dos últimos 12 meses por unidade, segue abaixo os quantitativos solicitados, lembrando que a UPA infantil foi suprimida do contrato em 1º de maio de 2019. Unidade UPA Central, junho, 12.932, julho, 13.227, agosto de 2018, 13.519, setembro de 2018, 12.977, outubro de 2018, 13.169, novembro de 2018, 12.820, dezembro, 12.233, janeiro de 2019, 13.330, fevereiro, 11.591, março, 13.663, abril, 13.617, maio, 14.483. UPA São Marino,
Junho de 2018, 12.187. Julho, 11.642. Agosto, 11.461. Setembro, 11.812. Outubro, 11.939. Novembro, 12.020. Dezembro, 10.966. Janeiro de 2019, 10.676, fevereiro, 10.040, março, 12.405, abril, 13.032, maio, 14.161. UPA Santa Helena, junho, 8.301, julho, 7.801, agosto, 8.135, setembro, 7.822, outubro, 7.883, novembro, 8.084, dezembro, 7.068, janeiro de 2019, 7.085, fevereiro, 7.044, março, 8.274, abril, 9.391 e maio, 10.165. UPA Secap, junho de 2018, 6.729, julho, 6.444, agosto, 6.609, setembro, 6.548, outubro, 6.742, novembro, 6.528, dezembro, 5.638, janeiro de 2019, 5.661, fevereiro, 5.665, março, 7.113, abril, 7.446 e maio, 8.133. UPA Infantil, junho de 2018, 3.418, julho, 2.954, agosto, 3.352, setembro, 3.360, outubro, 3.621, novembro, 3.700, dezembro, 2.824, janeiro de 2019, 2.297, fevereiro, 2.553, março, 3.863 e abril, 4.652. Atenciosamente, Dr. João Ebran Neto, secretário de Saúde. Feito, então, toda a leitura, para dar continuidade, nós, então, faremos alguns questionamentos e quero perguntar ao vereador presente, vereador Digão, da mesma forma. Se quiser fazer alguma pergunta por escrito, pode encaminhar que faremos, tá bom? Posso começar? Tá? Senhor Mauro, deixa eu começar por uma questão que ficou meio assim. Nós sabemos, mas precisamos que seja concluída essa resposta por vossa parte. Desde quando está constituída a Essencial Medicina Integrada Limitada e onde está oficialmente a sua sede? A empresa ela tem 19 anos, ela está constituída desde o ano 2000. O senhor pode falar mais próximo? Pode puxar o microfone mais próximo, isso. Está constituída desde o ano 2000, portanto, 19 anos de idade, e a sede dela está no município de São Bernardo do Campo. Muito bem. E qual a razão social da empresa? E se ela atua somente na área da saúde ou em outras? Estrita exclusivamente na área da saúde e somente com médicos. Somente com médicos? Desde sua fundação. E a razão social? A razão social, ela é uma EIRELI. O quê? EIRELI. EIRELI. Muito bem. Além de Taubaté, quais os outros municípios a empresa tem contratos firmados e para quais instituições ou órgãos públicos ela vem prestando serviços? Ela presta serviço para o estado de São Paulo, no Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, presta serviço no Hospital Vila Nova Cachoeirinha, o primeiro no município de Ferraz de Vasconcelos, o segundo no município de São Paulo, ambos serviços prestados para o Estado. E a gente atua também na medicina privada,
na região da Baixada Santista, trabalhando para a Mil, né, junto ao Grupo Ana Costa, com os serviços médicos nos municípios de Guarujá, Cubatão, São Vicente e Praia Grande. E presta um serviço também para o Hospital Guarujá, no Guarujá, uma outra entidade privada. Na região do ABC, presta um serviço também para o Grupo Amil no Hospital Cirúrgico Regional ABC, do Grupo Amil. Em praticamente todos os serviços, são serviços de urgência e emergência e de especialidades também. Bastante, né? É, bastante. Uma empresa bem comprometida, sim, né? Sim. E atualmente, quantos profissionais estão disponibilizados para o atendimento na rede de saúde de Taubaté? E se é possível mensurar por especialidade de vocês? Eu não estou com esse número absolutamente decorado e preciso, mas a grandeza é realmente em torno de 200 profissionais. Depois, se o senhor puder mandar essa resposta para a gente, perfeitamente, seria muito importante. Com precisão. Bacana. Quais os critérios para a seleção dos profissionais pela empresa? E se existe alguma interferência ou controle por parte da Secretaria de Saúde em relação à seleção e à contratação desses profissionais? Existe sim. Inclusive, eu gostaria de... Ótimo, o senhor fica mais à vontade com esse microfone. Está funcionando. Alô? Inclusive, gostaria de deixar uma nota que dada o vasto número de serviços que a gente presta, nos chama a atenção a rigorosidade e o controle que a Secretaria exerce dos nossos serviços prestados. Então, a gente tem observado muita seriedade, muito profissionalismo no cumprimento, né, nos rigores técnicos, no cumprimento contratual. Isso aí chama muita atenção, porque facilita até mesmo para a gente, né? Então, os critérios de seleção são critérios, evidentemente, compatíveis com cada especialidade e o grau de formação e instrução do profissional. Ou seja, com especialidade reconhecida, residência médica reconhecida e assim por diante. Então, esses são os critérios. Evidentemente, a gente tendo indicações com relação ao passado profissional, ético, profissional, disciplinar, sem dúvida, isso também conta muito nos critérios seletivos. Muito bem. Vivi, de minha parte, por enquanto, só isso. Okay. Seu Mauro, primeiramente agradecer a presença do senhor aqui, porque em outras oitivas que nós tivemos, nós nem recebemos a presença dos responsáveis. Então, a gente agradece a sua presença aqui, a sua atenção e seu carinho com a população de Taubaté, não é só com os vereadores. Eu fiz questão de vir justamente por isso. A gente agradece muito esse respeito. Todos os profissionais contratados são daqui da cidade? Ou pelo menos aqui da nossa região? O senhor sabe nos responder isso? Em sua maioria são do município, daqui da municipalidade. São colegas que muitos deles fizeram carreira, fizeram a formação aqui na faculdade local. E nós temos também colegas de municípios aqui do Vale e de outros municípios, né? Inclusive, ultimamente, tem vindo alguns colegas do Rio de Janeiro para poder prestar serviços aqui também. E um pessoal bem competente, muito bem formado e vem enriquecer a nossa qualidade de atendimento. Eu insisto na pergunta que eu fiz ao Dr. João Hebran, novamente agora com o senhor. Quando ocorre algum tipo de imprevisto em que um profissional tenha que faltar ao seu plantão, seja por qualquer motivo, de que forma a empresa tem agido para suprir essa ausência? Perfeitamente. Esse, inclusive, é o nosso expertise. A gente é contratado para isso. Isso dá uma agilidade enorme. Eu gostaria, inclusive, de deixar um testemunho aqui que... nas experiências que eu tenho, inclusive que eu tenho trabalhado no próprio estado, né,
na mesma condição, em um serviço terceirizado ao serviço público. O que a gente tem visto é que, pelo menos no Estado, tem sido como se diz, uma bênção, porque a gente tem conseguido dar sustentação de um serviço tão penoso como é o serviço de porta, linha de frente, é como se fosse uma infantaria médica, é onde chegam todos os problemas da comunidade local, e a gente tem que ter um time forte, consistente, para dar vazão e dar execução nesses procedimentos, nesses atendimentos. E justamente isso cai exatamente onde a senhora me fez a pergunta, ou seja, tem que ter o corpo profissional presente e atuante, porque senão você não dá cabo do serviço. E essa facilidade, a gente ter esse turnover, essa rotatividade, porque evidentemente o plantão ele não é um serviço em que você é contratado fixo, isso no meio médico. Ele é um que muitas vezes ele é itinerante, o médico tem aquilo como mais uma atividade profissional dentro do rol das atividades profissionais que ele exerce. E algumas vezes por motivos pessoais, motivos de força maior, o médico não pode comparecer. Aí a equipe tem que estar pronta e para isso ele tem que ter o quê? Os substitutos, os backups, tem que ter uma linha de frente de gente já pronta e apta à distância para atender e socorrer. Para vocês terem uma ideia da nossa... vocês viram aí os números que foram lidos do volume de atendimento. Até eu gostaria de dizer que nos últimos 2 anos nós atendemos 1.060.000 pessoas aqui na rede de Taubaté, que a gente atende os pacientes de Taubaté e regionais. Né? É um volume descomunal, né? E, no entanto, a gente consegue dar cabo disso. Para vocês terem uma ideia, até como um indicador de qualidade, na nossa ouvidoria e nas nossas caixinhas de reclamação, a gente, ao longo desses 2 anos, conseguiu levantar 114 reclamações formais. Isso, diante desse número de atendimentos, ele chega a ser absolutamente inexpressivo. Seria 0,008, ou seja, estatisticamente tendendo a 0. A senhora mesmo, numa conversa anterior, falou, na rádio não chegam reclamações. E o que eu posso dizer para os senhores é que eu, pessoalmente, tenho muito orgulho do serviço que é efetuado na cidade de Taubaté. Eu presto serviço em iniciativa privada e eu vejo aqui excelência. Eu vejo excelência no nosso serviço médico de atendimento. Eu tenho muito orgulho disso, gostaria de compartilhar isso com os nossos colegas médicos e, graças a Deus, isso é fruto do trabalho deles e isso eu posso dizer de cátedra, porque eu tenho base comparativa e referencial para poder estar fazendo essa assertividade. Realmente, seu Mauro, eu confirmo essa informação, a gente acaba sendo frente, né, de problema. A gente chegou apenas à reclamação do atraso de pagamento dos profissionais no final do ano. E eu gostaria já de aproveitar, né, a deixa, que realmente reclamação em si do atendimento médico eu não recebi. Se algum dos nobres receberam, peço até que se manifestem. Para mim não chegou. Mas chegou o atraso do pagamento, que foi um alarde na cidade, né? E chegou para a gente, vereador. Isso aconteceu quando, que mês, por quê e se hoje não acontece mais? De fato, houveram alguns atrasos nos meses finais do ano passado. Ninguém gosta de que tenha um atraso nos seus proventos, mas isso o que nos foi passado e o que inclusive é de prerrogativa, né, da própria prefeitura, como eu já disse anteriormente, que tem uma minuciosidade e uma atenção muito grande em auditar a prestação de contas e os serviços. Questões operacionais, isso não me compete, eu não sou do ente público, né? Mas o que nos foi passado é que o pagamento haveria de ser efetuado a partir do momento que estivesse a comprovação definitiva, né, de todos os serviços prestados, auditados, para que pudesse ser efetuados os pagamentos. A gente procurou comparecer com todos os requisitos necessários para esse cumprimento
Portanto, de fato, houve alguns atrasos, alguns dias foram realmente atrasados, mas tão prontamente o município foi se encontrando em seus processos, já houve o retorno a uma regularidade. E a gente não conseguiu ficar desassistido. O que eu poderia dizer para os senhores aqui, com certeza, que numa volumetria de serviços, como os senhores puderam assistir aqui à leitura, seria humanamente impossível se houvesse realmente uma descontinuidade nos pagamentos e uma condição inapta para que a gente pudesse ter manutenção. Isso seria efetivamente, senhores vereadores, isso seria um caos, isso seria uma catástrofe. Isso não aconteceu graças ao bom Deus e graças ao empenho de todo mundo que esteve atento e bastante operante, né? Todo mundo com muita preocupação para poder corrigir eventuais atrasos pontuais. E o que a gente gostaria de deixar bem claro é que em nenhum momento houve quebra de confiança ou houve descrédito. Muito pelo contrário, a gente se manteve firme e forte, não houve desassistência, então aí os números para a gente poder até se orgulhar deles. Esse atraso que houve foi o atraso da Essencial para com a prefeitura ou da prefeitura para com o funcionário? Não, a prefeitura, veja bem, ela não tem atraso. Desculpa, é o contrário a pergunta que eu fiz. Exato. A prefeitura com a Essencial, perdão. Da Essencial, absolutamente não. Ou seja, a partir do momento que o recurso chega para a gente, imediatamente já está para cada médico aquilo que lhe é de direito. Eu acredito que a questão tenha sido operacional mesmo. Mas insiste na pergunta se foi a prefeitura que atrasou. Então foi a prefeitura que atrasou o repasse para a Essencial. Por conta desses alguns atrasos. Porque a Essencial depende do pagamento. Veja bem, foram alguns dias e que realmente atrasou. Isso acabou incomodando muitos colegas, tanto que muitos deles procuraram os senhores, né, mas assim, a gente tem uma posição confiante, assertiva, em que a gente procura manter o timão firme para não desassistir um serviço tão grande como os senhores puderam perceber. Isso, olha, tem que ter muita vivência e muita expertise gestor para poder segurar essa magnitude de serviços prestados. E a gente procurou manter a calma, manter a excelência, manter a confiança e assim a gente conseguiu atravessar. Última pergunta, vereadora. Ocorreram algumas reclamações por parte de profissionais contratados pela empresa? É a mesma pergunta que eu fiz. Eu coloquei ela 2 vezes. Okay. Para mim está concluído. Obrigada. Ok, obrigado. Bob, tem alguma pergunta? Tem. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Não é igual lá embaixo, né? Boa tarde a todos. Boa tarde você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté. Munícipe está ligado aí pela internet. É um prazer estar aqui nessa tarde para trazer os conhecimentos de todos. Essa questão que trouxe até uma vereadora, Vivi disse, trouxe um pânico no final do ano que a gente absorveu toda essa questão. Mas as perguntas que eu queria fazer, doutor, eu tive aqui fazendo umas contas, até pelo número de pessoas que a Essencial atendeu. Hoje a média de consulta da Essencial pelo número de pacientes sai R$63. É um número baixo, se for ver. Tem vários especialistas aqui, se for pagar uma consulta é muito mais caro. Eu fiz a conta rápida aqui, 2.600.000 dividido por 41.042 atendimentos, dá R$63 por atendimento. E é um preço justo pela excelência do atendimento que o senhor está falando e que a gente tem acompanhado, que é uma assistência muito boa. Mas as perguntas que eu iria fazer, e elas são decorrentes à nossa atividade diária, por trabalhar muito na área de saúde, a gente vai muito nas UPAs, vai nos postos de saúde, e a maior reclamação que a gente tem é referente ao período de descanso dos médicos. O que acontece? Hoje na cidade de Taubaté, por uma lei municipal, nós temos na entrada das UPAs a relação de médicos que estão de plantão no horário.
Certa feita eu fui para ser atendido na UPA San Marino, estava com problema de dor no peito, no peitoral, por conta de uma atividade que eu fiz na academia e não deu legal. Eu fui até esse local e percebi a deficiência na questão de identificação dos médicos. Os médicos estavam, a maioria que eu pude perceber, estavam sem crachá e sem identificação. Aí até questionei o Dr. João Ebran e passo para o senhor também essa dificuldade que eu tive para identificar os médicos que estavam de plantão. E outra situação também foi uma fiscalização que a gente foi fazer no período da noite e questionei a respeito dos médicos que estavam de plantão. E a chefe de enfermagem que me atendeu lá falou assim, olha, eles estão no horário de descanso ou no horário de janta. E aí, nesse sentido, eu queria perguntar para o senhor, qual o padrão ou a norma da empresa referente ao descanso dos médicos no plantão de 12 horas e de 24 horas? Qual o direito deles de descanso, qual o horário de descanso? Porque já chegou reclamação na gente de um médico, sim, um médico que está só atendendo, enfermeiros chegar, mandar o WhatsApp para a gente e falar assim, o médico fica a noite toda e sobrecarrega o companheiro dele lá que fica atendendo enquanto o outro tira um tempo longo de descanso. Eu queria fazer essa pergunta ao senhor. E outra questão também que já me mandaram aqui no celular é referente à política sobre o uso de celular no momento de atendimento. Várias pessoas que estavam com o saguão cheio, tiraram foto de médicos aí, com a porta aberta, as pessoas para atender eles no celular mexendo e as pessoas esperando. Isso revolta. Quem está num pronto-socorro, ele quer ser atendido rápido, ele quer agilidade, ele está doente, ele está lá e precisa dessa agilidade. Isso revolta muitas pessoas e chegou também essa reclamação no meu celular. Tem mais perguntas? Vamos responder essa primeiro, depois eu faço. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, com relação ao descanso médico. Veja bem, uma legislação específica para descanso médico no plantão, você acaba não tendo. O que a gente costuma respeitar, até por uma condição humana, é o período da refeição, né? Então, por exemplo, seria o período do jantar para quem está no plantão noturno, né? E quando você entra em regime da madrugada, em que o volume de atendimento cai bastante, você faculta os profissionais que estarem lá poder fazer um rodiziamento para quem fica sentinela na porta para atender, com o compromisso de que, caso haja uma demanda, todos venham atender, né? Então, isso é convencionado, tá? Isso é uma coisa médica, não é aqui em Taubaté. O mundo médico é assim. Todos os serviços, todos os médicos, é uma cultura médica. Então, sem ter a intercorrência, no período do jantar, a gente faculta aí em torno de 45 minutos a 1 hora, para que possa ter uma refeição minimamente decente, né? Agora, deixo claro que todos os profissionais têm essa consciência. Se o circo está pegando fogo na porta, acabou o descanso dele. É até por uma condição profissional, quer dizer, se ele tem bom senso, se ele tem respeito à profissão, ele larga e vai lá atender. A gente, como uma condição gestora, não tem como obrigar as pessoas a fazerem diferente, né? Só que a gente não vê também com muito bons olhos o colega que vê que está todo mundo lá no front de guerra e ele quer se preservar do direito dele de comer. Quer dizer, eu estou dizendo porque eu também sou médico, isso é uma questão inata, intuitiva, de coleguismo, de solidariedade. Então, é uma coisa que não tem uma legislação específica, e com relação ao descanso, a gente procura reservar em torno dessa 1 hora aí para a refeição. Com relação à utilização de celulares, isso é uma coisa epidêmica, né? Porque hoje em dia, eu não digo aqui em plenário, né? Mas se bobear, é até capaz de eu virar para trás e ver alguém com o celular. Né? Porque hoje em dia, onde você olha tem alguém com celular. Isso não é diferente para os médicos.
Agora, a gente preconiza que não seja efetivamente utilizado o celular no horário de trabalho. Em a gente, chegando ao nosso conhecimento essa utilização, de certo que o médico ele vai ser advertido, né, de uma maneira amistosa, ele vai ser orientado para que isso não venha a ocorrer mais. Porque não é realmente recomendado e isso não está dentro dos anais do que a gente espera. Agora, existem circunstâncias que hoje, com o avanço tecnológico que a gente tem, e às vezes uma dúvida crucial do médico, de um caso dificílimo, que muitas vezes ele consegue acessar literatura de primeiríssima linha no celular ao tocar dos dedos. Quer dizer, se ele tem conhecimento para navegar em medicina baseada em evidências, é lá que ele vai buscar. E é um direito sacrossanto dele fazer isso, porque vai salvar a vida. Tá? Então, sempre são 2 pesos e 2 medidas, né? Agora, aquela figura de que o pessoal está lá, ansioso para ser atendido, e o coleguinha está aqui no WhatsApp falando, não, pelo amor de Deus, isso é abominável. Então, seu Mauro, abominável. É sobre esses fatos, doutor Mauro, é sobre esses fatos que eu trouxe o comentário para o senhor, sobre esses fatos que têm acontecido. A porta do consultório aberta, tendo aquele montaréu de gente para atender, e o médico no celular. Vereador, tão prontamente a gente saiba quem foi, o senhor pode ter certeza que a gente vai intervir de uma maneira conscienciosa e coibir com todos os termos isso daí, porque isso é inadmissível. Sim. Tá? Bem porque é um disparate para o paciente. Por Deus do céu, eu não estou aqui falando como o munícipe ou como o nosso cliente, eu estou falando como um paciente que está lá com dor, sofrendo, precisando de resposta, tempo-resposta, acolhimento. É isso que ele precisa e é isso que ele tem que ter. E a nossa proposta, vereador, é exatamente essa, é entregar. Desde que aqui nós viemos, e isso é um lema da nossa empresa, é entregar. Saúde não tem brincadeira, saúde é entrega. Sim. Ou você entrega ou você não entrega, não tem meio termo. Entendi. E outra pergunta também que faltou responder é a respeito da identificação dos médicos, dos crachás ou do jaleco com o nome. Sim. Isso eu notei também, uma deficiência muito grande nesse ponto que eu percebia quando fui atendido lá na UPA. De fato, em não havendo essa consistência que de fato a gente reconhece, eu acho que é muito válido a vossa observação para que a gente possa corrigir isso daí. Sim. Porque isso também é um fator de, como eu diria, de consciência profissional e moral, né? Porque a partir do momento que o doutor ele estampa no peito o seu nome, é o nome dele, né? Claro. É o nome dele. Acho que todo bom profissional zela pelo seu nome. Então, isso é muito válido. Nós vamos trabalhar nisso, viu, vereador? Bacana. Tá? E só para encerrar a minha fala aqui, então, hoje a empresa ela não consta com uma norma com relação de descanso do profissional, do profissional, do médico. Ela não tem, vamos supor, uma recomendação que ela passe para os médicos, falar, não, a nossa recomendação seria ideal que você tiraria 45 minutos de almoço. Como eu te disse, a gente tolera isso, mas a gente não fez disso uma legislação, porque a partir do momento que você legisla nesse sentido, você pode dar a prerrogativa para o colega falar, olha, não me importune que eu estou no meu direito. Sim. E chega uma hora que é assim, é o que eu te falei, porta aberta infantaria, guerra, é linha de combate. E às vezes você está livre, às vezes você tem que estar pronto para a guerra. Sim. Entendeu? E não deve ser esse o entendimento, ao nosso ver, porque senão eu abro uma prerrogativa e aí entendeu? Eu posso me subtrair. Sim. Né? Não, a pergunta é pertinente até mesmo pelo número de pessoas que reclamam, que vêm, manda no WhatsApp, e aí cai no WhatsApp de vários vereadores também, telefone, fala, olha, eu só estou vendo atendendo um aqui.
E eu já fiz essa pergunta para uma chefe de enfermagem, até mesmo da UPA, e ela falou, eles têm o horário deles. Eu falei, mas qual que é o horário estipulado? Ela falou, não, o horário é o horário que eles quiserem. Eu falei, então tá bom. E sobre esses questionamentos, eu falei, aproveitar a oportunidade de tirar essas dúvidas para que a gente possa tentar normalizar, porque fica um negócio, uma situação mais organizado, ter um horário, olha, da mesma forma que tem lá na entrada da unidade de saúde o nome dos plantonistas, que se pudesse ter também o horário de janta desse é esse horário, o horário desse, porque senão cria uma confusão na... Isso é Sim, muito... eu sei que não tem legislação referente a esse assunto. Eu acho que isso é muito apropriado. O que costuma acontecer, às vezes, isso, de novo, vou dizer, é endêmico. Isso não é de Taubaté. Sim. Isso é o problema de quem está com porta aberta, com serviço grande, médico, funcionando. Então, vamos supor, às vezes você tem afinidade com um colega de plantão. Vamos jantar? Vamos. Aí ele pega o rapaz e vai os dois jantar. Mas como sai dois e fica um? Isso acontece. Isso acontece. Então, isso sim tem como a gente coibir, porque aí não gera aquela desassistência de ficar um e sai dois para comer. Quer dizer, tecnicamente falando, está comendo, ele precisa comer. Claro. Mas saíram dois para comer. Peraí, vamos fracionar esse horário. Né? Entendi. Entendeu? Então, muitas vezes, eu estou dizendo isso porque é recorrente, tá? Isso é o que costuma acontecer. Isso aí é uma coisa para a gente trabalhar nesse sentido. Sim. E minha última pergunta nessa questão é, a empresa hoje, ela patrocina alguma modalidade esportiva na cidade ou não? Tem algum patrocínio ou não? Não. Não tem? Não. Tá bom, obrigado. Uma CPI sempre é bom, né? Bem esclarecedora, e o objetivo é mas a gente passa isso para a população, né? Esclarece a população. Muito bom. Até, assim, eu acho que um grande comprometimento da empresa que está atuando em Taubaté. Isso é muito bom. Eu vejo que a coisa toma um outro rumo, mas faz parte. Como foi dito, eu pedi ao vereador Digão que pudesse passar alguma pergunta, o único que está aqui presente, e ele me passou aqui uma pergunta dizendo assim, quantos funcionários a empresa Essencial tem na sua sede em São Bernardo? Qual o tamanho físico da sede da empresa Essencial? Tamanho físico, a gente tem uma sala operacional, que é o cérebro dela, para ela poder processar. Como já foi dito aqui, são muitos os serviços, mas aonde os serviços realmente, de fato, eles acontecem, são nas unidades, as unidades operacionais, ou seja, nos hospitais. A sede da Essencial Medicina, ela é uma central operacional em que ela recebe todos os apontamentos das unidades para poder processar as folhas de pagamento e toda a parte administrativa gestora, para a gente dar sequência no nosso trabalho operacional. Existe um acompanhamento, uma fiscalização por parte da empresa no dia a dia dos serviços prestados? É mais ou menos o que Sim, existe sim, né? Em todos os nossos serviços. Tamanho da sede? Eu acredito que ela deve ter uns 70 metros quadrados, pelo menos por enquanto está nos atendendo. Quantos funcionários o senhor teria lá? Na sede de São Bernardo do Campo, nós temos 5 funcionários. Na sede de Santos, nós temos mais 3 funcionários. E aqui em Taubaté, nós temos mais 5 funcionários. A parte administrativa. Isso, exatamente. Exatamente. Agora, a partir daí, entra na parte operacional, onde nós temos nossos médicos coordenadores. Sim. Que é o que estrutura todo esse fluxo de atendimento por todas as unidades, né? Coordenadores, subcoordenadores, chefes de plantão, quer dizer, é um verdadeiro exército mesmo. Com tudo informatizado, né? Então, sim, sim. Terceira, quem são os funcionários da empresa responsáveis para se
acompanhar o contrato e qual o nome desses profissionais? Se possível, encaminhar os nomes desses profissionais para a CPI. São dados que o senhor pode não ter agora, depois o senhor tem a liberdade de mandar para a gente. Tá bom? Eu Perfeito. passo a pergunta na íntegra. Perfeito. A empresa já foi autuada pelo município em algum momento? E se foi, quais os motivos destas autuações? Graças a Deus, não recebemos nenhuma autuação do município. Não? Não. Muito bem. Quinta e última, a empresa ajuda a prefeitura em algum projeto social, seja no esporte ou em outro projeto social? Se positivo, qual? Não, no momento a gente não tem nenhuma participação em nenhum projeto social. Eventualmente, quando se faz necessário, por exemplo, em algum medicamento, alguma desassistência por questões licitatórias, que não se conseguiu um antibiótico, alguma coisa assim nesse sentido, e a gente procura atender prontamente para não ter uma desassistência no fluxo do atendimento e inclusive na qualidade do atendimento, né? Então, sempre que nos é solicitado, a gente procura colaborar. Isso é uma colaboração com o ser humano de uma maneira geral, né? Não é só com a municipalidade. Mas eu acho que eu acrescento aqui, né? Aproveitando a pergunta do vereador Digão, que é muito oportuna, eu acho que deixou a ideia no ar, né? De repente, sim, uma participação aí, né? Sim. Isso é muito importante. Sim. Haja visto um belo serviço que presta. Bob é insaciável. Bob pode fazer mais uma pergunta. A essencial para tirar as dúvidas, a gente está aqui para tirar as dúvidas. A essencial só atende a unidade de urgência e emergência do município. Ou ele atende alguma UBS, alguma coisa parecida. É só urgência e emergência? Só as UPAs? Só as UPAs. Perfeito. Tá bom, era essa a minha dúvida. É linha de frente mesmo. Sim. Obrigado pela informação. As ordens. Por minha parte. Doutor Mauro, o senhor quer fazer alguma consideração para encerrarmos? Olha, a consideração que eu gostaria de fazer e deixar muito claro é que, com toda a convicção, eu estou dizendo isso, chama muito a atenção a seriedade e o profissionalismo que nós somos recebidos e tratados aqui em Taubaté. Muito bom. E assim, a gente quer retribuir isso com a mesma intensidade. A gente acaba vendo um grau de desenvolvimento social, humano, em termos de recursos humanos aqui na cidade, que não se vê em outros municípios. Então, isso daí realmente encanta a gente e nos motiva a buscar essa excelência. Vereador Digão, presente aqui, manda mais uma pergunta. A empresa tem algum contrato de medicamento com o município? Não. Tem nada disso, não. Não, né? Estrita, exclusivamente serviço médico, que é a atividade fim única e exclusiva da empresa nesses 20 anos de atuação. Doutor, eu quero, antes de encerrar, agradecer de coração, como já foi dito pela Vivi, a CPI não tem o poder de exigir a presença, né? A gente convida, mas não podemos exigir, e outras CPI que já fizemos, infelizmente, tivemos que concluir sem a presença principalmente do proprietário, acho que isso em outras situações, e prontamente o senhor nos atendeu, e eu quero agradecer por isso, e eu acho que foi muito bom, muito esclarecedora para a população, para os vereadores presentes, os que estão nos acompanhando pela internet. Acho que foi muito bom, além do objetivo que seria o atraso, né, no pagamento. Foi uma oportunidade até para nós podermos conhecer mais a fundo, né? As perguntas diversificaram bastante, mas acho que de uma certa maneira foi bem esclarecedora. Então, muito obrigada pela atenção. E eu...
volta, Bob? Pois não, vereador? Não, até foi um questionamento que a gente conversou ali com o vereador Digão. O senhor disse que se precisasse de algum complemento de medicação, a empresa arrumava. De que forma foi feito isso? Não é assim que se precisasse algum complemento. Não é exatamente assim, não. É que existem situações que, por exemplo, falta-se determinado medicamento, alguma coisa pontual ali e não se consegue a compra no processo, porque tem que tramitar, tem que ter uma licitação, tem que ter regras, né? Mas Então, essa entrega dessa medicação é feita de uma forma gratuita ou de como que é cobrado isso da Prefeitura Municipal? não é cobrado. Não, É só uma doação. Doação da empresa. Sim, senhor. Ah, Doação. Tá bom. Doação, tá? Tá bom, obrigado. Quer dizer, eu acho que num atendimento, uma medicação necessária naquele momento Pelo amor de Deus, né? até porque é uma angústia. Às vezes o médico está lá e ele precisa, ele sabe. Exatamente. Então, é justamente para ter a continuidade, né? E a flexibilidade disso tudo. Tá bom. Eu acho que da nossa parte está completo. Se o senhor quiser fazer algumas considerações, fique à vontade. Eu agradeço enormemente a oportunidade de ter vindo aqui e poder falar um pouquinho da gente, até para que os senhores possam nos conhecer um pouquinho melhor, né? E eu gostaria de mais uma vez deixar claro a gratidão, o agradecimento que a gente tem à Municipalidade de Taubaté por ter nos recebido aí com tanto profissionalismo e a gente poder estar colaborando aqui para construir esse município bacana aqui, em que a gente tem a oportunidade de atuar, né? Então, bom, não havendo mais nada a tratar, a gente quer agradecer, então, a presença do Enio Faria, que é chefe de gabinete da vereadora Graça, que está aqui ainda, né? E a vereadora Graça não pôde estar presente, que ela está numa reunião com o prefeito, não é isso? E o Joelson Costa também, assessor parlamentar da vereadora Lorene, são os únicos presentes. Agradecer a presença do vereador Bob, da Vivi, vereadora Vivi, nosso assessor Jair, que é o nosso braço direito, esquerdo aí, a Andréia também presente, apoiando aí, do Dr. Manuel Arruda, muito obrigada pela presença, o apoio aí, sempre muito bom, e do Dr. Mauro Hamilton, muito obrigada mais uma vez pela presença. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta audiência. Ok, obrigado.